A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que estão aqui presentes e com todos os ouvintes da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde estiver e ouvirem esse vídeo. Amados, nós continuamos falando da graça em todo o ano 2022 e nós temos nesse mês de julho, que já passou, mas ainda tem um respaldozinho para a gente discernir, com o tema: a graça foi oferecida para vivê-la em santidade. E com o nosso texto baseado em 1 Pedro 1, 13 e 15, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E para essa semana, o doador da graça santificou a sua adolescência a Deus. Sabemos que a palavra de Deus se fez carne, e de carne e osso, Jesus Cristo humano, porque ele esvaziou-se de todo o seu poder, tomou a forma de servo, e como servo se fez semelhante ao homem, e como homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus não estava fingindo que era um ser humano e usava os poderes quando queria. Ele não tinha poderes mesmo. Tudo que ele fez foi baseado na fé. Amém? E o texto que nos orienta toda essa semana é Lucas 2, 40, 51, e a gente vai ler o resumo de 40, 43, 46 e 49, que diz assim: a graça de Deus estava sobre ele, e tendo ele 12 anos, subiram seus pais a Jerusalém, e regressando, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Passados 3 dias, o acharam no templo, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Gente, isso aí é maravilhoso. Um menino de 12 anos consciente dos seus deveres para com a herança que seu pai tinha para deixar para ele. Uma das coisas interessantes é que normalmente quando a gente vê que uma criança sai do cuidado dos pais para fazer alguma coisa é por peraltice. Mas a resposta de Jesus deixa claro que não foi peraltice de Jesus. Os pais de Jesus eram sinceros, fiéis, ensinavam tudo que a Bíblia mandava. Só que eles não tinham noção da profundidade do que estava ensinando. Mas Jesus, por ser uma pessoa sem pecado original, absorveu tudo que os pais ensinavam e se identificou com aquele ensino. Então eles não tinham a profundidade do que estavam ensinando àquela criança que se tornou uma adolescente, acreditando na sua ingenuidade que os pais estavam ensinando e entendendo o que estavam ensinando. Por isso que ele ficou lá no templo sem nenhuma dificuldade, acreditando que quando os pais fossem embora, ia lá buscá-lo. Porque ele disse: não sabia que me convinha cuidar dos negócios de meu pai? Então não foi peraltice de Jesus de jeito nenhum, pelo contrário, foi a confiança da ingenuidade de adolescente que fez ele acreditar que os pais tinham consciência de que ele estava obedecendo exatamente o que os pais passaram a vida toda ensinando, sem entender a profundidade daquilo que passava para o menino Jesus. E na condição de hoje, nós temos o seguinte tema: intento de pai é ter filho idôneo na graça de herdar. O intento de um pai é ter o seu filho, os seus filhos idôneos para herdarem, para ter a graça de herdar tudo que eles não trabalharam para ter, mas que os pais produziram. Então eles recebem de graça e vai saber aplicar. Então essa é a esperança de todo pai. Tem pai que bota filho para fora, tem pai que xinga filho, tem pai que bate, tem pai que faz tanta coisa com os filhos, para ver se os filhos se emendam e voltam correndo, porque tudo que está ali é dele, como o filho pródigo fez, e quando voltou já tinha desperdiçado a sua parte, que era do tempo em que dividiu, mas teve ainda a oportunidade de desfrutar ainda
da herança que foi redividida com certeza entre ele e o outro, porque o pai ainda estava vivo. E tudo que se gozava era daquele filho, que seria da parte daquele filho se o pai tivesse morrido. Mas aqui nós temos ainda na nossa reflexão no fato de Jesus ser o doador da graça e ao mesmo tempo se santificar na sua adolescência para Deus. Essa reflexãozinha que diz assim, ó: o próprio Jesus Cristo, que doou a graça, veio em carne, limitado pelo tempo, pelo conhecimento e pelo espaço. Quando adolescente, em espírito, discerniu que Deus era seu Pai e se santificou nos interesses de Deus, mesmo com as limitações da carne, de discernir o bem do mal no contexto humano, conforme Isaías, no capítulo 7, de 14 a 16, já nos prevenia que o Emanuel, o filho da Virgem, ia ter um grande período na sua infância, sem saber discernir o bem do mal. Amém? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo foi igual a qualquer criança nessa questão da ingenuidade, na questão de conhecer como funciona o sistema deste mundo. Mas ele tinha o quê? A sua inocência e a sua pureza espiritual, porque nele não havia o pecado original. Então, tudo da palavra de Deus que ele ouvia, ele só tinha que escolher. Então, ele escolhia Deus. Amém? Ele escolhia sempre Deus. Por isso que com 12 anos ele estava ali fazendo aquilo. O adolescente que se santifica na palavra da graça é coerente com a recomendação de ser imitador de Cristo, como Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 2 recomenda: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém? E é muito bom quando a gente, mesmo fora, quando eu estiver bem longe de Andaraí, e ouvir em algum lugar dizer assim: olha, lá em Andaraí as pessoas fazem exatamente como você ensinou. As pessoas só acreditam na Bíblia, só observam a Bíblia e faz tudo que a Bíblia manda. Então essa pessoa está o quê? Santificada na palavra de Deus. Amém? Então na leitura de hoje, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, de 19 a 23, intento de pai é ter filho idôneo na graça de herdar. Temos a seguinte texto para meditar nisso. João 5, a gente vai ler do 18, que dá mais sentido ainda. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Que nosso Senhor Jesus nos dê entendimento da sua santa palavra. O texto já começa nos mostrando que o fato de Jesus se declarar Filho de Deus e não se submeter à interpretação que os judeus tinham do sábado, fez com que os judeus dissessem que Jesus era um impostor. Porque ninguém pode dizer que é filho legítimo de Deus se não for o próprio Deus. Filho de rato é rato, filho de gato é gato, filho de homem é homem, e rato tem outro rato, gato tem outro gato, homem tem outro homem, e Deus
Então, se ele disse que era filho de Deus, ele diz, rapaz, eu sou o próprio Deus. Porque não existe dois deuses. Quando diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, está dizendo que o verdadeiro Deus, vida eterna, está encarnado no corpo físico de Jesus, porque os dois se fez um só, embora seja duas pessoas distintas. Jesus como Espírito é Deus mesmo, Jesus como carne é homem mesmo, é homem sem nenhum poder, e como ele como Deus, é Deus sem nenhuma falha, sem nenhuma falta. Mas Jesus só ficou Deus sem nenhuma falta de poderes quando ressuscitou, quando ele me disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E antes disso ele disse, Pai, na oração sacerdotal, ele disse, Pai, me dá aquela glória que havia, que eu tinha contigo antes mesmo que existisse o mundo. Por isso que lá em Filipenses diz com toda clareza que é para a gente ter o mesmo sentimento dele, que embora vivendo como Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se fez semelhante ao homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que o poder Deus lhe deu bondosamente o nome que é sobre todo outro nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso que quem não dobrar os joelhos para Jesus, quem não invocá-lo como Senhor e Salvador, quem não tê-lo como o próprio Deus, está rejeitando a revelação que Deus fez de si mesmo. Porque Jesus é nada mais, nada menos do que Emmanuel, Deus conosco. E o adolescente Jesus cuidava dos negócios de seu pai, e aqui está mostrando agora que esse cuidado é porque tinha uma intimidade entre pai e filho. É aquela coisa, a mente e a palavra, porque o Espírito Santo pensando é o pai, o Espírito Santo expressando o que pensa, ou seja, quando ele se transforma em palavra, ele é o filho. Amém? Por isso que diz, o verbo se fez carne. Então ele é filho quando expressa, quando se torna expresso para qualquer pessoa ouvir. E ele é pai enquanto ele está pensando. Mas só existe essa questão de pai e filho quando existe ou um ou outro. Porque Deus, independentemente dessa condição, ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Jesus afirmou isso, e Pedro afirmou que Deus é santo. E se você tem por pai aquele que sem acepção de pessoas julga cada um ser santo, porque eu sou santo. Então o nosso Deus é espírito e é santo. Então quando junta Deus como ser e a sua virtude, a sua qualidade, então Deus é Espírito Santo, porque santo é a qualidade de Deus. Amém? E assim, adolescentes, olha como o pai queria que o filho herdasse com graça aquilo que ele estava dando. Deus deu tudo para Jesus Cristo. Deus deu todas as coisas para o filho. Tudo é para o filho. Então ele diz aqui no texto, olha, o pai a ninguém julga. Vocês viram isso aí? Sim. Mas deu ao filho todo julgamento. Assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, o filho também tem o mesmo poder, e quem escolhe a quem vai ressuscitar para ter vida com Deus é o filho. É o filho que vivifica a quem ele quer. Ou seja, o pai e o filho têm o mesmo poder, têm a mesma glória, mas quem decide é o filho. Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Então, adolescentes, nós hoje não temos a mesma cultura lá de Israel, que quando o filho chegava a determinada idade, o pai levava ele para onde ia. Porque naquele tempo não tinha celular, naquele tempo não tinha transporte para trabalhar longe, naquele tempo ninguém trabalhava fora, e quando trabalhava fora, era 2, 3 anos sem poder aparecer. Tanto a gente vai ver lá que quando Abraão foi saber que Naó tinha tido outro filho e que já estava com a neta, já tinha mais de 40 anos que estava fora, só Isaac já estava com 40 anos de idade. Aí veio a notícia, ele disse, então eu vou mandar alguém lá pegar uma esposa para meu filho. Então era muito longe, as coisas eram muito difíceis.
Hoje não, daqui para os Estados Unidos a gente faz em 4 horas, a depender do avião que a gente pegar. Hoje está tudo fácil, mas está tudo fácil para se movimentar e está cada vez mais difícil para ficar perto de quem a gente ama. E os pais hoje não têm aquele tempo, a circunstância de hoje, como Paulo fala mesmo lá em 1 Coríntios 7, é como se o casado não fosse casado, é como que as coisas não tivessem, é como se tudo não existisse, não passa, tudo é apenas uma ilusão. Nada hoje funciona para se ter um gozo bastante de desfruto. Nada. Por isso que a gente tem que mentalizar a palavra de Deus, porque isso já era previsto, para que você viva na dimensão da palavra de Deus. E nessa dimensão, você lembre agora que você tem que olhar o seu pai, não pelos aspectos do tempo que ele está com você, mas por cada palavra boa que ele cita, pelo trabalho que ele faz, pelas coisas que ele conquista. E aí sim, você vai dedicar seu tempo a ele. A Bíblia deixa bem claro que Jesus só teve a oportunidade de fazer isso quando tinha 12 anos. Com 12 anos chegou lá e disse: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Porque tudo que ele ouviu do pai, tudo que os pais biológicos dele, Maria, com José, que a gente sabe que era pai emprestado, ensinava, ele disse: puxa, Deus é meu pai, eu me identifico com Deus, tudo que é justo está nele. Então, você tem que se identificar com o seu pai da terra, não dos defeitos do seu pai, o adolescente, das virtudes, porque os defeitos já fazem parte da natureza de todos nós, mas as virtudes, ela vem de Deus. Então, quando você observa as qualidades de seu pai e você investe nela, você vai ser herdeiro dessas qualidades boas. Mas se você não investir nas qualidades do seu pai e olhar os defeitos, você vai ficar com mais defeito do que ele, porque nem as qualidades dele você assume. Então a Bíblia é muito sábia, por isso que aquilo de bom que o pai faz, o filho vai fazer igualmente, ainda vai ser melhor do que o pai, porque nós temos condições de sermos bem melhores com as informações que recebemos e com a educação que nós recebemos fora do lar, através da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que o lar não completa, do lado espiritual e até mesmo do lado moral, a igreja está aqui para completar. Por isso, amados adolescentes, tendo esse conceito, observe as virtudes de quem te ensina, observe as virtudes, porque os defeitos estão em todos nós. E adolescente sábio, ele realmente, ele vai entrar no intento do pai, para ser idôneo. Idôneo significa capacitado, ideal, perfeito, para herdar aquilo que o pai produz. Então veja o que é que seus pais produzem e faça tudo para preservar e não para destruir, porque é você mesmo que vai ficar em falta, porque o que os pais fazem, não fazem pensando mais em si, mas nos seus adolescentes, nos seus filhos. Que Deus nos abençoe e que a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.